Teve um dia em que eu parei tudo. Coração acelerado, mente barulhenta, aquele peso invisível nas costas. E só consegui dizer uma frase, baixinho, com o pouco de força que me restava. Mas naquele instante, algo dentro de mim mudou. E ali eu entendi. Às vezes, é uma única fala que abre a porta para uma nova realidade. Eu nunca imaginei que palavras simples, ditas com intenção, pudessem me puxar para fora do buraco. Mas puxaram. Não foi uma fórmula mágica, nem um ritual complicado. Foram 3 minutos de presença, 3 minutos de entrega, 3 minutos falando como se eu já fosse aquilo que ainda estava aprendendo a sentir. O corpo respondeu, o campo reagiu, as lágrimas vieram, e pela primeira vez eu senti que estava voltando para casa. Não porque o mundo mudou, mas porque eu mudei por dentro. Uma frequência nova começou a vibrar. Um novo estado de ser começou a nascer. Só porque eu falei. Falar, quando vem do coração, tem o poder de reorganizar tudo. É como se cada palavra criasse um comando para o universo. E se você sustenta isso por 3 minutos com verdade, então sim, algo muda. Algo real. Algo que ninguém vê, mas que você sente, lá no fundo. Eu não fazia ideia de que as palavras que eu dizia estavam moldando silenciosamente tudo à minha volta. Achava que eram só desabafos, frases soltas, coisas do cotidiano, mas bastou eu observar com mais atenção para perceber o estrago que algumas frases causavam no meu campo. Eu dizia, isso é difícil, e tudo realmente ficava mais difícil. Nada mudava, porque eu reforçava a velha identidade sem perceber. Foi quando comecei a testar. Troquei o não consigo por estou aprendendo, mesmo sem acreditar de verdade no início. A sensação era estranha, como se eu estivesse mentindo para mim mesmo. Mas algo dentro de mim insistia. Continuei falando. Continuei tentando. E um dia percebi que o simples ato de dizer com intenção criava um espaço novo na minha mente. Um espaço onde o impossível começava a parecer viável. Eu me peguei dizendo, eu sou capaz, eu sou novo, eu sou presença. No começo era só som, mas depois virou sensação. Era como se meu corpo respondesse às palavras como comandos. E ele respondia mesmo. Meu coração desacelerava. Minha postura mudava. Meus pensamentos se organizavam. Era real. Algo estava acontecendo. E era só porque eu estava falando diferente. Falando com presença. Falando com alma. A chave foi entender que o que eu falo alimenta meu corpo. A linguagem se transforma em química. E a química vira emoção. Eu estava viciado em me auto-sabotar com frases automáticas. Não via problema em dizer, sou ansioso, ou nunca dá certo para mim. Mas cada vez que eu dizia isso, reforçava o padrão. Alimentava o vício. Continuava preso. E tudo isso apenas com palavras. Só palavras. Mas com emoção. Quando passei a falar com consciência, meu corpo estranhou. Era como se ele perguntasse, o que você está tentando fazer? E eu respondia, reprogramar. Eu sabia que o velho eu ia resistir. Então insisti. Repetia em voz alta. Repetia olhando no espelho. Repetia antes de dormir. 3 minutos por dia. Às vezes menos. Mas nunca deixava passar. E aos poucos aquela nova linguagem virou familiar. Virou natural. Percebi que minha mente precisava de repetição para aceitar o novo. E que a emoção era o que fixava tudo. Quando eu dizia eu me permito, com o coração aberto, sentia um calor. Quando dizia eu sou amor, sentia leveza. Comecei a colecionar essas frases. Escrevia em post-its. Colava no banheiro, na porta, no celular. Não era sobre decorar. Era sobre vibrar diferente. E eu comecei a vibrar. Um dia percebi que minha respiração estava diferente. Eu estava mais presente, mais calmo, mais confiante. E tudo começou depois que mudei o que eu dizia para mim mesmo. Não precisei mudar o mundo. Só precisei mudar a minha voz interna. Repetir com intenção. Falar com propósito. E confiar no processo. 3 minutos. Todo dia. Como uma semente que vai criando raiz sem alarde, mas com firmeza. O engraçado é que ninguém percebia. Mas eu sentia. Sentia por dentro. A leveza, a esperança, a clareza. Palavras como eu já sou, já está feito, eu confio, se tornaram âncoras.
Eu me apoiava nelas quando a mente queria sabotar. Elas me puxavam de volta, me traziam para o agora. Me lembravam de quem eu estava me tornando. E isso foi mais forte do que qualquer técnica que já tentei antes. Era simples, poderoso e silencioso. Um ritual só meu. 3 minutos de conexão diária. 3 minutos onde eu falava para mim o que queria viver. Eu não pedia. Eu declarava. Falava como se já fosse verdade. E aos poucos meu corpo acreditava. Meu campo acreditava. E o mundo começava a responder. Pequenas sincronicidades. Pequenos sinais. Tudo começando por causa de uma nova escolha de palavras. Quando entendi que minha fala molda minha vibração, ganhei uma chave. Comecei a falar menos do que eu não queria e a repetir o que eu queria sentir. Escolhia frases que me abriam ao novo, que me traziam presença, que me afastavam do padrão antigo. E percebi que quanto mais simples, melhor. Bastava dizer com verdade, sentir, repetir e confiar que meu corpo estava ouvindo tudo. A mente duvidava, claro. Tinha dias que eu dizia e não sentia nada, mas eu seguia mesmo assim, porque não era sobre resultado imediato, era sobre plantio, e as sementes que eu jogava com a voz estavam sendo regadas pela minha intenção. Isso ninguém podia ver, mas eu sentia, e quanto mais eu repetia, mais aquela nova verdade começava a tomar forma dentro de mim. Meu corpo começou a antecipar as frases. Era como se ele estivesse ansioso por elas. Como se dissesse, me dá mais disso. Era viciante, um vício bom, um hábito novo. E com o tempo, aquelas frases se tornaram minha identidade. Eu não precisava mais repetir o tempo todo. Elas já estavam em mim, já eram minha vibração natural. Tudo porque um dia eu decidi falar diferente. Falar com intenção virou meu novo começo. Um recomeço diário, sem plateia, sem palco, sem ritual complicado. Só eu e minha voz. Só eu e minha nova frequência. E mesmo nos dias difíceis, eu não deixava de falar. Porque sabia que minha realidade futura estava sendo ensaiada ali. Em cada palavra, em cada repetição, em cada respiração que acompanhava minha nova linguagem. Se alguém me perguntasse o que mudou minha vida, eu não falaria de milagres. Falaria de frases, de declarações, de 3 minutos diários que moldaram quem eu sou agora. Não precisei de grandes eventos. Precisei apenas me escutar, me respeitar e começar a dizer com verdade o que eu queria viver. E esse simples gesto mudou tudo. Às vezes tudo parece igual por fora, mas algo em mim já sabe que começou a mudar. Basta eu repetir uma frase com emoção sincera, não uma emoção forçada ou artificial, mas aquela que vem do fundo, que brota do desejo real de transformação. Quando isso acontece, sinto o ambiente ficar diferente, como se o ar ficasse mais leve. Não vejo luzes, não ouço vozes, mas eu sinto uma vibração no peito, um arrepio no braço, uma paz que me atravessa sem explicação lógica. É nesse momento que percebo, minha frequência mudou. O campo ao meu redor está respondendo. E tudo isso começa com uma frase que eu repito com o coração inteiro, não só com a boca. Tem dias que basta eu dizer eu já sou, e algo dentro de mim se realinha. É como se aquela frase ativasse um código, um lembrete, uma memória antiga de quem eu sempre fui antes do medo, da pressa, da dor. Repetir essa verdade com emoção me reconecta. Eu deixo de viver no automático. Volto pro centro. Volto pro agora. A emoção é o que diferencia o ritual da transformação real. Se eu repito mecanicamente, nada muda. Mas quando coloco presença no que digo, o campo percebe. Ele responde, como se uma frequência diferente fosse enviada ao universo e ele reorganizasse tudo ao meu redor para refletir aquela nova vibração que estou emitindo. No começo, achei que era exagero, mas comecei a observar os efeitos. Eu repetia, eu sou paz, por alguns minutos. E sem perceber, pessoas ao meu redor ficavam mais calmas. Os ruídos da mente diminuíam. As conversas fluíam. Era como se meu estado interno moldasse o externo. E tudo começava com uma frase carregada de emoção. A emoção é a ponte. Quando sinto de verdade o que estou dizendo, algo acontece que foge da lógica. É como se minha fala ganhasse potência. A repetição vira oração.
A oração vira vibração, e a vibração vira realidade. E isso me dá uma sensação de autonomia que antes eu não conhecia. Eu percebo, eu tenho o poder de mudar meu campo. Mesmo que o mundo ainda esteja igual, eu já estou diferente. E é essa diferença que começa a reordenar tudo. Eu me torno mais magnético. Começo a atrair situações que refletem o novo estado que cultivo internamente. E esse cultivo não depende de ninguém. Depende só da minha decisão de sentir de verdade o que estou dizendo. Eu falo com intenção, com emoção, com a certeza de que meu corpo está ouvindo e o campo está respondendo. Não fico esperando que algo aconteça. Eu apenas me entrego à vibração, à repetição, ao instante. Porque é nesse instante que o milagre silencioso começa. Um milagre que ninguém vê, mas que transforma tudo. Minhas frases se tornaram instrumentos. Elas afinam minha energia. Quando digo, está feito, não estou apenas falando. Estou decretando. Estou ativando. E cada repetição com emoção é como uma batida de tambor que reorganiza meu mundo interior. Eu não preciso entender como. Eu só preciso sentir e repetir. Com o tempo percebi que a emoção amplifica. Se eu estou vibrando gratidão enquanto repito, o impacto é outro. O campo responde mais rápido. As sincronicidades acontecem. As respostas aparecem. Como se o universo estivesse escutando minha vibração, e não minhas palavras vazias. E essa vibração nasce da emoção. Nos dias em que me sinto vazio, eu repito mesmo assim. Mas antes, busco uma emoção que sustente a frase. Penso em algo que me emocione. Lembro de um momento especial. Trago esse sentimento pro agora, e aí sim falo. Porque falar sem emoção é como plantar em terra seca. Mas com emoção, a semente floresce. A repetição emocional virou meu portal, meu rito diário, um espaço sagrado entre eu e o invisível. Não preciso de nada além da minha presença, da minha voz e da minha emoção. Isso me basta, isso me transforma. E cada vez que repito uma frase com alma, o campo ao redor responde com algo novo, mesmo que eu ainda não veja. E eu aprendi a confiar nisso. Aprendi a perceber os sinais sutis. Um insight, um alívio, uma mudança de humor, uma energia que invade o quarto. Essas respostas são reais. Elas me mostram que estou no caminho, que estou me sintonizando com algo maior do que eu. E tudo começa ali, numa frase sentida com verdade. A força está em mim. Eu sou o instrumento. Eu sou o canal. E quando repito algo com emoção, estou dizendo para o campo: é isso que eu escolho viver. E ele escuta. Ele organiza. Ele devolve. Às vezes devagar, às vezes de repente. Mas ele sempre devolve. E essa certeza é o que me mantém firme dia após dia. Eu já repeti tantas frases sem alma, esperando que algo mudasse, e nada acontecia. E por muito tempo, achei que o problema era a técnica. Mas a verdade é que faltava vida naquilo que eu dizia. Eu estava ali fisicamente, mas meu coração não estava junto. Era como se eu estivesse recitando uma receita sem acreditar no prato final. A grande virada foi perceber que a transformação não começa nas palavras. Ela começa na emoção que acompanha essas palavras. Se eu digo, eu sou livre com medo, a vibração que envio é de medo, não de liberdade. Então parei de falar por falar. Comecei a sentir o que dizia. E foi aí que as coisas realmente começaram a mudar. O sentimento é a ponte entre o pensamento e a realidade. Quando eu falo com presença, com verdade, meu corpo entende. Ele registra. Ele responde. Eu não preciso convencer ninguém, só a mim mesmo. E isso acontece no instante em que o que eu digo encontra uma emoção coerente dentro de mim. Aí tudo se alinha. No começo foi difícil. Eu falava, eu sou próspero, e sentia escassez. Mas eu não desisti. Fui respirando fundo, buscando dentro de mim algo que pudesse sustentar aquela frase. Às vezes era uma lembrança, às vezes só um desejo sincero. E quando eu achava essa centelha de emoção, repetia. E então a frase ganhava força. Descobri que falar sem sentir é como tentar acender uma lâmpada sem energia. A forma está lá, mas falta a fonte. E essa fonte é o sentimento. É a emoção alinhada com a intenção. Não importa quão bonita seja a frase,
Se ela não vier acompanhada de uma vibração compatível, o campo não reconhece, não há ativação. E não estou falando de emoção explosiva, teatral. Estou falando de verdade interna, de presença, de coerência. Quando eu digo algo que faz meu peito vibrar, meu campo responde, eu sinto. E o mundo começa a mostrar sinais. Uma mensagem, uma pessoa, uma ideia. Como se tudo estivesse se reorganizando em volta da minha nova frequência. Comecei a praticar isso como um ritual. Escolhia uma frase, silenciava, respirava, me conectava, e só então começava a falar. Cada repetição era um mergulho. Eu não me apressava. Sentia cada palavra. E esse ritmo mais lento, mais consciente, fazia toda a diferença. Era como se o tempo desacelerasse junto comigo. Houve dias em que bastaram 3 minutos para eu sair de um estado de ansiedade profunda para uma paz real. E tudo começou com uma frase sentida. Não era mágica. Era química. Eu estava ensinando meu corpo a viver outra emoção. E ao repetir aquilo com verdade, a transformação vinha. Não como teoria, mas como experiência. Aprendi que a emoção é a linguagem do corpo. E quando o corpo sente, ele começa a acreditar. É diferente de só pensar positivo. Eu estava gerando uma realidade interna que com o tempo se refletia do lado de fora. E essa realidade nascia de uma escolha simples. Sentir de verdade o que eu estava dizendo. Hoje, eu não repito frases vazias. Se eu não conseguir sentir, eu paro, me reconecto, espero, porque falar sem sentir me afasta mais ainda de quem eu quero ser. Já senti isso na pele. Por isso agora, só falo quando meu corpo está presente, quando minha emoção está viva, quando minha intenção está pulsando em mim. E é isso que ativa a transformação. Não é o texto. Não é o número de repetições. É o estado interno com que eu falo. É a emoção que colore as palavras. É a vibração que acompanha cada som. É isso que chega ao campo. É isso que molda a realidade. E é isso que transforma o ser. Repetir virou minha meditação. Mas não qualquer repetição. Só aquela que faz meu peito vibrar, que me tira da mente e me leva para o coração. Que me lembra quem eu estou me tornando. E essa conexão é o verdadeiro milagre. É ali que o novo eu começa a nascer, frase por frase, emoção por emoção. Se eu falo sem sentir, nada muda. Mas quando coloco alma no que digo, o campo responde. E é nesse diálogo silencioso que a vida começa a mudar. Não de fora para dentro, mas de dentro para fora. Sempre foi assim. E agora eu sei disso com cada célula do meu corpo. Quando fecho os olhos e respiro profundamente, eu escolho um futuro que vibra diferente do meu presente. E por alguns instantes, decido que ele já é real. Não importa se ainda não posso tocá-lo. O que importa é o que eu sinto quando imagino que já estou vivendo nele. É nesse estado que tudo começa a acontecer. Ao invés de falar como alguém que espera, eu falo como alguém que já chegou. Minhas palavras não pedem, declaram. Elas não suplicam, agradecem. Isso muda tudo, porque quando eu falo a partir da falta, reforço a distância. Mas quando falo a partir da plenitude, ativo o campo, crio ressonância, e o futuro vem até mim. É quase como atuar, mas de forma verdadeira. Não estou fingindo. Estou lembrando, relembrando como é ser quem já vive aquilo que desejo, como essa versão se move, pensa, sente, respira. E quando me conecto com ela, meu corpo responde. Meus pensamentos mudam, meu estado se transforma, e com ele minha vibração. Isso não é uma fantasia, é treino, é neuroplasticidade, é física aplicada ao sentir. Cada vez que me coloco nesse estado, meu cérebro registra como se fosse real. E quanto mais eu falo a partir desse novo eu, mais natural ele se torna. Começo a agir diferente, me torno mais magnético e atraio o que antes parecia distante. No início parecia estranho. Como falar, eu sou abundância quando ainda estava quebrado? Mas eu aprendi que não era sobre a realidade externa. Era sobre o estado interno. Se eu queria mudar o que via fora, precisava mudar o que sentia dentro. E a fala era a ponte entre esses dois mundos, entre o agora e o que estou criando.
Hoje eu não espero sentir para depois falar. Eu falo para gerar o sentimento. E esse sentimento me alinha com aquele futuro. Tudo muda quando me expresso como se já estivesse lá. Não preciso saber o caminho exato. Só preciso vibrar a frequência certa. E ela começa com a fala, com a forma como eu declaro minha realidade. Não é sobre forçar, é sobre me abrir. Me abrir para a possibilidade de que o futuro desejado já existe em algum lugar no campo. E quando me sintonizo com ele, começo a colapsar esse potencial. Começo a vivê-lo energeticamente. E isso basta para ativar o processo. Basta para que o invisível comece a se mover. Minhas frases se tornaram âncoras. Elas me puxam para o lugar onde quero estar. E eu escolho acreditar que esse lugar já está disponível, que não preciso lutar por ele, só acessá-lo. E o acesso é interno, é vibracional, é uma combinação entre emoção, intenção e palavras que nascem de um estado já conquistado. Eu me torno o futuro no presente. E isso muda minha identidade. Já não sou mais quem sofre por não ter. Sou aquele que vibra porque já é. E essa nova identidade começa a tomar conta. Começa a guiar minhas escolhas, meus comportamentos, meus hábitos. E de repente, sem perceber, tudo ao redor começa a se adaptar. Falar a partir do futuro é uma escolha diária. Às vezes, preciso fazer isso várias vezes por dia. Especialmente quando a realidade tenta me puxar de volta para o antigo eu. Mas eu insisto, me reconecto, volto para o centro e falo. Falo como se já estivesse vivendo tudo o que escolhi. E aos poucos, isso vira verdade. As emoções são a chave. Quanto mais eu consigo sentir gratidão, alegria, certeza, mais forte é a conexão com o futuro. E quanto mais intensa essa conexão, mais rápida é a manifestação. Por isso, não economizo o sentimento. Eu me entrego por completo, porque sei que estou cocriando, palavra por palavra, a vida que desejo. Mesmo nos dias difíceis, escolho esse caminho. Posso estar cansado, mas ainda assim paro, respiro e falo a partir do futuro, porque já sei que isso não é só um exercício. É um novo modo de existir, um novo jeito de pensar, sentir e me expressar. Um portal para uma nova realidade que começa dentro de mim. Hoje, eu entendo que o futuro que desejo não está distante, ele está disponível. E meu acesso a ele depende da frequência que eu escolho emitir. E essa frequência começa com a fala, com a emoção que sustenta essa fala, e com a consciência de que estou criando em tempo real, com cada palavra que sai da minha boca. Não foi de uma hora para outra que eu entendi o poder da convicção. No começo, eu repetia frases como quem recita uma lista de supermercado. As palavras saíam da minha boca, mas não me atravessavam. Eram sons vazios, sem raiz. Até que um dia, numa repetição mais lenta, algo dentro de mim tremeu. Era diferente. Eu senti, e aí entendi. Era a convicção chegando. A convicção não grita. Ela pulsa. Ela é silenciosa, firme, inegociável. Quando ela entra, o corpo obedece. Não como um robô, mas como um aliado que finalmente entendeu o comando. Eu disse, eu sou merecedor, e meu peito respondeu, como se uma parte esquecida de mim tivesse acordado. E a partir dali nada foi como antes. Percebi que o corpo não espera provas externas. Ele responde à energia interna. Se eu falo com verdade, com firmeza, com presença, ele acredita. E quando ele acredita, tudo muda. A bioquímica muda. O campo eletromagnético muda. A vibração muda. O futuro se aproxima. Porque o corpo é o solo onde a semente da realidade é plantada. Passei a treinar essa convicção como se fosse um músculo. Escolhia uma frase por dia. Repetia olhando no espelho. Repetia caminhando. Repetia em silêncio, no trânsito, no banho, antes de dormir. E quanto mais eu repetia, mais natural aquilo se tornava. Até que um dia, não parecia mais uma afirmação. Parecia um fato. E foi aí que comecei a notar o poder real da convicção. As pessoas me olhavam diferente. As situações começavam a se alinhar. Pequenas coincidências viravam confirmações. Era como se o mundo estivesse respondendo à nova frequência que eu estava emitindo. E tudo porque, pela primeira vez, eu acreditava de verdade no que estava dizendo.
Eu deixei de esperar que algo acontecesse para depois acreditar. Inverti a lógica. Acreditei antes. Acreditei mesmo quando tudo ao redor dizia o contrário. E esse salto de fé vibracional foi o que virou a chave. Porque o campo não responde ao que eu quero. Ele responde ao que eu sou. E a convicção é a assinatura de quem já é. Comecei a observar meu corpo durante as repetições. Quando eu falava com dúvida, ele encolhia. Quando eu falava com convicção, ele se expandia. O peito abria, a respiração fluía. Havia calor nas mãos, movimento nos olhos. Era como se cada célula dissesse: agora sim, agora eu entendi. E esse entendimento se tornava vibração. Não era esforço, era entrega. Eu parei de tentar convencer o mundo e comecei a convencer a mim mesmo. Fui dissolvendo os ruídos internos. As vozes antigas que diziam: isso é besteira, não vai funcionar, você não é capaz. E à medida que eu persistia, essas vozes perdiam força, até desaparecerem, até sobrar só a minha verdade. E minha verdade era simples: se eu sinto como se já fosse real, então o campo responde como se já fosse real. E foi assim que minha realidade começou a se reorganizar. Aos poucos, com sutileza, mas com consistência. Porque onde há convicção, não há espaço para resistência. E sem resistência, o fluxo se instala. Hoje, eu entendo que não preciso de provas externas para sentir convicção. Eu crio essa energia dentro de mim. E essa energia molda tudo ao redor. Não é arrogância, é clareza. É integridade vibracional. É falar e sentir como se aquilo já estivesse manifesto. E quando essa convicção se instala, a realidade se curva. Eu cultivo essa firmeza todos os dias. Não é sempre fácil. Às vezes, ela escapa. Mas eu volto. Eu insisto. Porque já experimentei o que ela faz. Já vi o impossível se aproximar porque eu mantive a frequência. Já vi o improvável se materializar porque eu continuei afirmando com fé. E isso não tem preço. Isso é liberdade. Com o tempo, percebi que não era a quantidade de palavras que gerava transformação, mas a qualidade da presença com que eu dizia cada uma delas. Foi aí que comecei a simplificar. Parei de complicar minhas afirmações. Escolhi frases curtas, frases que cabiam no coração, que tinham força, que me puxavam para cima no instante em que as pronunciava. Eu sou luz. Já é meu. Tudo está se alinhando. Não precisava mais que isso. O impacto vinha da energia que eu colocava. Dizer pouco com profundidade era 1000 vezes mais eficaz do que falar muito sem alma. Essas frases viraram âncoras, pequenos comandos que me reconectavam à verdade de quem eu estava escolhendo ser. Comecei a perceber como o corpo reagia. Bastava repetir: eu estou seguro, com intenção para que os batimentos desacelerassem. Ou dizer: eu confio, e sentir o peito abrir. Era como se cada frase fosse um código vibracional. E quando eu o ativava, o sistema todo respondia. Mente, corpo e campo entravam em sintonia. Não era um truque. Era ciência aplicada à emoção. O cérebro adora padrões simples. O subconsciente capta melhor o que é direto. E essas frases, quando repetidas com frequência e emoção, iam direto para o centro do sistema. Criavam novos circuitos, plantavam novas possibilidades e mudavam o destino com suavidade. Comecei a levar isso para todos os momentos do meu dia. Enquanto lavava a louça: eu sou grato. No elevador: já está feito. Antes de uma conversa difícil: eu ajo com amor. Virou hábito. E o mais incrível é que, quanto mais eu fazia, mais minha realidade começava a refletir essas verdades internas. Notei também como isso afetava meu campo. As pessoas passavam a reagir diferente. As situações fluíam com mais leveza. Era como se o mundo estivesse ouvindo as frases que eu dizia. E talvez estivesse mesmo. Porque no fundo, tudo é vibração. E quando minha vibração mudava, o mundo não tinha outra escolha a não ser se reorganizar. Eu não usava essas frases como mantra vazio. Elas eram declarações, escolhas conscientes, alinhamentos. Toda vez que eu repetia, reforçava a identidade que queria sustentar. E isso criava um efeito acumulativo, um campo mais coerente, um estado mais estável, um futuro mais próximo.
Mesmo nos dias em que a dúvida batia, eu não parava. Era nesses dias que as frases se tornavam ainda mais necessárias. Mesmo que a emoção não viesse de imediato, eu continuava, porque sabia que estava ensinando meu corpo. Estava treinando uma nova resposta, e isso era tudo que importava. Essas pequenas frases viraram meu refúgio, meu remédio, meu escudo, minha bússola. Eu falava com os olhos fechados, deitado, andando, escrevendo. E cada vez que eu repetia, eu me lembrava: não estou perdido, estou no caminho, estou criando. E criar exige repetição, exige presença, exige intenção. Hoje é assim que moldo meu destino, não com esforço, mas com consciência, com escolhas vibracionais feitas em minutos, com frases simples que têm o poder de reescrever minha história. Porque o que eu afirmo com o coração, o universo escuta e responde, sempre responde. Já passei horas meditando sem saber o que estava fazendo, sentado, tentando me conectar, mas a mente vagava, o corpo se impacientava, e no fim, eu saía mais frustrado do que centrado. Foi aí que percebi que não era o tempo que eu passava em silêncio que gerava transformação. Era a intenção, era o foco, e principalmente, era a vibração com que eu falava comigo mesmo. Comecei a testar algo diferente. Ao invés de me forçar a longas práticas, escolhi apenas 3 minutos por dia. 3 minutos em que eu falava com clareza, com emoção, com presença, e esses minutos começaram a mudar tudo. Mais do que horas meditando perdido nos próprios pensamentos, esses poucos instantes de fala consciente criavam ondas dentro de mim. A diferença estava na energia. Quando eu falava com verdade, meu corpo reagia. Era como se cada célula acordasse. Eu me sentia vivo, conectado, alinhado. Não precisava me isolar por horas. Bastava mergulhar por instantes com total entrega. 3 minutos bem usados têm o poder de reorganizar minha vibração inteira. Era ali, nesse curto espaço de tempo, que eu acessava o futuro. Que eu saía da mente analítica e entrava no sentir. A fala virava ponte. Um canal entre quem eu fui e quem eu estava me tornando. E quanto mais eu repetia com emoção, mais aquele novo estado começava a parecer natural. Começava a ser meu. Falar por 3 minutos virou meu ritual sagrado. Antes de dormir, ao acordar, ou mesmo no meio do dia, eu encontrava esses minutos. E nesses minutos, eu declarava quem eu era, o que estava criando, o que estava escolhendo sentir. E isso mudava tudo. Não fora de mim. Dentro. E esse dentro, com o tempo, começou a se refletir no fora. Notei que não precisava complicar. Não precisava de técnicas elaboradas. Bastava fechar os olhos, respirar fundo e falar. Falar como quem já está vivendo. Como quem já é. E nesses 3 minutos, eu reprogramava meu sistema. Reforçava minha nova identidade. Criava coerência entre o que penso, sinto e expresso. Mesmo nos dias corridos, eu encontrava tempo. 3 minutos. Um banho mais longo. Um trajeto de carro. Um intervalo entre tarefas. Não importava o lugar. Importava o estado. Importava a presença. E quando eu falava com o coração, o tempo se dilatava. 3 minutos viravam portais para uma nova realidade. Hoje, eu sei que esses 3 minutos valem ouro, porque eles me mantêm consciente, me lembram do meu poder, me alinham com o que quero criar. Meditar por horas sem presença não vale nada, mas 3 minutos com alma, com intenção, com verdade, esses sim mudam destinos. Eu carregava o passado nos ombros sem perceber. Palavras que ouvi, dores que não digeri, situações que se repetiam como se estivessem presas a mim. Por mais que eu tentasse mudar, algo me puxava de volta. Até que eu entendi. O que me prendia não era o passado em si, era a repetição inconsciente dele. E a única forma de quebrar isso era criando uma nova repetição, mas dessa vez, intencional. Comecei a repetir frases com propósito, frases que não eram reflexo do que eu vivia, mas daquilo que eu escolhia viver. No começo, parecia estranho, como se eu estivesse mentindo para mim mesmo, mas insisti. Mesmo sem sentir, eu dizia: eu sou livre, eu mereço o novo, eu sou o criador da minha realidade. E algo começou a se mover. A repetição virou minha ponte.
Toda vez que a velha dor batia, eu respondia com a nova frase. Quando o medo surgia, eu repetia coragem. Quando o peso do passado voltava, eu reforçava minha nova escolha. E quanto mais eu fazia isso, mais o antigo ia perdendo força, como se as raízes estivessem sendo cortadas. Eu percebi que a mente aprende pelo que é reforçado. E por anos, eu tinha reforçado dor, escassez, culpa. Mas agora, eu estava ensinando outra coisa. Estava mostrando para mim mesmo uma nova forma de ser. A repetição intencional era o treino da alma. Cada frase, um exercício. Cada repetição, um passo fora da prisão antiga. Não foi rápido, mas foi real. Aos poucos comecei a sentir diferente, pensar diferente, agir diferente. Aquelas frases que antes pareciam distantes começaram a fazer sentido. Começaram a me representar. Era como se o novo eu estivesse nascendo, uma repetição de cada vez. A libertação não veio como mágica, veio como persistência. Persistência vibracional, porque o passado não desaparece sozinho. Ele se dissolve quando o presente é mais forte. E quanto mais eu repetia minhas novas escolhas, mais o presente se tornava sólido, até o passado virar só uma lembrança sem poder. Hoje, repetir é meu ato de rebelião, de libertação, de criação. É assim que eu rompo os padrões que não me servem mais. É assim que eu programo meu sistema para receber o novo. A repetição intencional é meu código de transformação, e eu o uso todos os dias, até que não reste dúvida do que estou me tornando. Se existe uma chave capaz de abrir novas portas, ela se chama repetição com intenção. Você não precisa esperar por um sinal externo. Você pode ser o sinal. A forma como você fala com você mesmo é o que desenha o caminho à sua frente. E 3 minutos por dia podem ser tudo o que falta para criar a mudança que você tanto busca. Agora me diga, e se você começasse hoje? E se bastasse repetir por alguns minutos a versão mais elevada de quem você quer ser? Será que o seu corpo acreditaria? Será que o universo responderia? Você já sabe a resposta. Se essa mensagem tocou você, se fez sentido em algum nível, se inscreva agora no canal. Ative o sininho. Aqui, cada palavra é um lembrete de quem você está se tornando. E a cada vídeo, você vai lembrar. A transformação começa dentro e começa agora.